Juice envolvendo Miss Clara em questão. Aonde recebi um caso que eu acho que é importante para não copiar ele para amanhã cedo na vídeo. Nunca me cheguei na minha dia, teve uma noite um bocadinho complicado. Não pensa como não deixa esse assunto salgado para quinta ou sexta, porque amanhã é aniversário, me vai receber tudo, celebrações que não fazido a respeito que energia positiva, nunca me estive baixa a cabeça nesse momento. Mas quinta ou sexta, não vai para um assunto importante e me fazer direto sobre aquele assunto. E lembrando então, direto como fazia ano passado, que pude falar, explodir minha presença na rede social. E ao se chega na minha terra, me precisa de papel sobre ela, só com camisa de chora, só uma que chora ontem de noite, então não deixar para quinta ou para sexta e também nascer no programa de rádio dia sábado, ok? Então não ligar assim. Ok, discussão envolvendo Miss Clara num relacionamento e falado assim, amor e só sexo, ok? E falar, mas amor também e dinheiro, e pedir dinheiro. E falar, Miss Clara falar como namoro e casamento, se você namorar com alguém e se dono tem esse papel que se mame, você obrigado a dar dinheiro. E falar, bom, outra parte respondi falar, ora quando é dinheiro na relacionamento, aquilo é investimento, ok? E aonde eu tinha uma vez história, e foi assim, graça, Fabia. Fabia, de dia, nos comentários mundiais, não olha como dinheiro tem mangas de nome. Falaram como na igreja está chamado oferta, na escola e propina, no trabalho e salário, ok? E mangas de termos e na fim e bem pontado e na namoro agora, como é que está chamado? E mais base no comentário, um ali fala investimento e de noite, bem olha outra alguém também fala como ora o rapaz não deu dinheiro e está em investir, então passa para esclarecer uma coisa. Já na relação, ninguém é obrigado a nada. Não caça num campo de batalha, não caça numa competição, ninguém é obrigado a nada. Mas também, a nós não sabemos como, para que relação, para que união evoluir, e tem atos que não tem que pôr em prática, e tem coisas que não tem que fazer, tem contribuições que não tem que dar, na presença, no finanças, no tempo, e mangas de um conjunto de elementos que não está caracterizado para 5 linguagens de amor. Ok? Então, ora acabou na relacionar com alguém e a você tem valores como este preserva, você tem princípios como este preserva, você tem crenças religiosas que você tem questionado para nenhum ser nesse mundo, mamá, no início, você mostra condições, você tem tudo bem. Não tem nenhum problema. Porque por como isso que não falou com este menino de igreja preservada e tudo, educada e tudo. Lembra como é que tempo já foi menino de igreja? Esse é um dos cumprimentos que não recebeu, educada e tudo. Deus obrigado em continuar daqui essa maneira de ser educada. Ok. Agora, se você vê com uma boa crenças religiosas que até permitiu para fazer sexo antes de casamento, porque a Bíblia diz, filha, você não namora com um cara que não é da igreja. Você buscar lá na igreja, porque dentro da igreja você tem mesmos princípios, mesmo valor. Mas o cara está na rua. Você é um cara de rua. Um cara que sua visão de mundo, como que não está falando, ok? Um rapaz de mundo. Vou falar como dentro da igreja e castar o drito, porque podia já buchuchula, vou decidir camba tapado. Um dia amigo que está falando assim, está falando rosto com olho que é na camba tapado. Vou decidir camba tapado para vai buscar piu fora de tapado. Buscar que se dono, tudo que eu vou pedir em termos financeiros se dono não apoia. E se dono também falou de como tem necessidades fisiológicas para você satisfazer ou para você satisfazer outro, você também que discurso dá porque o pastor disse, minha filha, você fica na igreja, porque antes o pastor falou que eu envolvi que alguém em casa, o pastor contou como eu comecei a namorar com alguém da igreja, então que não impõe gente não crenças, que não impõe gente
coisas na sua vida porque ninguém fica obrigado. No início, sim, está de acordo de como assim, o me está com mas a mim é que tinha condição. E a mim falou, ok, me estou tudo com condição, que lá nem Deus capaz de vir advogar a minha favor, porque a mim próprio não tem que honrar a minha palavra. Se um dia como uma caixa não conseguir resistir, e preferível para não acabar. Mas não canal está lá, para bom, misti algo de mim, para mim, me abre mão a ele, e cá me misti algo de bom, você não fazer discursos tortos. É o comportamento, filha. Redressar é muito importante, porque senão não te vida fanáticos e hipócritas, porque no fundo vou me estar por baixo, não tenho plena certeza como nem se um biaço fácil já. Então não para impedintes na religião, não para relação que tem nada a ver com religião, embora que tem princípios que não está aprendendo na religião, que está permitindo para não, se não ser eles, que está permitindo para não ser um pecador melhor, que está permitindo para não desenvolver qualidades aceitáveis, que está fazendo com que não sejam sociáveis, que está fazendo com que não sejam gentes que qualquer um talvez pode me estar perto dela. Sim, e tem essas vantagens, mas ora possível como tem certas coisas que eu pode fazer na vida, dentro que gente que não apoia para continuar a manter aquela promessa que eu faço a Deus ou a pastor, a crença religiosa, que eu não impõe ninguém nada. E sobre falar como dá para ajudar dinheiro e investimento, me fica bem claro uma coisa. Investimento e ora quando põe dinheiro não para ir render. O investimento eu consigo mas não tem 1000 francs na Dawel, vou fazer alguma coisa aqui que 1000 francs, vou ter 1100, 1200, 1300 ou 1000 francs ou 5000 dentro desse. Aquilo aqui é investimento. Investimento, vou pedir dinheiro não com e que dinheiro trabalhado, que vou fazer algum negócio que dinheiro tem esse rendimento. Mas a hora que eu pedir dinheiro para vai comprar o cabelo, vou pedir dinheiro para vai fazer manicure, pedicure, vou pedir cabelo para comprar brinco, para comprar roupa, para comprar sapato, mamãe, tu estás a investir em quê? O que é que eu investir nela? Na boa beleza. Buna daqui figurinha que é de retorno, nada. Então, para a pessoa, vou buscar no dicionário o que é investimento. Bom, nunca está contra o apoio a boa namorada, porque e faz parte do processo de conquista, sim. E faz parte. Suma também que encaixa contra para a boa namorada, de vez em quando presenteia para o parceiro. Mesmo que esse dinheiro que parte para o cara trabalhar. Mas de vez em quando também comprar algum coisa para ela, de vez em quando fazer algum presente, de vez em quando convidar a jantar mamãe, porque faz parte do processo de conquista. Me encontra gente que está falando com na homem que tem que fazer esforço. Isso não se controla uma boa relação, uma vida amorosa, vou entregar na mão de alguém. A postura dos vou ter que fazer esforço, porque vou ter necessidades, vou ter expectativas, vou ter o que vou na espera de outro dentro da relação. E aquilo é muito importante para a postura dos caras que fazer o que tem que fazer. Parte, vai ajudar dinheiro, vai matricular na escola, pagar a formação, aquilo assim, investimento, porque você vai ajudar para adquirir um conjunto de conhecimento que amanhã ainda vai aplicar na mercado de trabalho e na permitir para ter salário, para ter retorno. Aquilo assim, investimento. Aquilo é investimento. Mas traz dinheiro para vai fazer gastos, aquilo é gasto, aquilo é investimento. E falando de investimento, não é bem papel também. Espera que não canal esquecer, mas não é bem papel também ao longo da semana. Não vai decorticar um bocadinho histórias de investimentos que nós estamos dentro da relação, tá bom? Nós desejamos uma boa terça-feira e na fala voz até amanhã. Amanhã vai ser bum 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 bum. Bom, amanhã vai ser bom menino amanhã. Tchau.